Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, porque roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Eu lembro a vocês que de 1 a 6 de outubro eu vou proferir aqui em Colonial Heights o curso Princípios e Métodos da Autoeducação, na qual eu vou colocar ali, vamos dizer, uma experiência de várias décadas nessa coisa da autoeducação. Eu acho que isso são coisas que nunca se falaram no Brasil. É o primeiro curso dessa natureza. Muitos anos atrás eu tinha um projeto que eu propus a uma fundação de criar uma coleção de livros e DVDs, CDs, etc., para dar suporte aos autodidatas que são, ainda hoje, a base da cultura brasileira. Mas na época falhou, mas um pouco do material que eu juntei para isso será usado nesse curso. Então, informações e inscrições com o misterioso Sr. Eduí pelo telefone 041-9974-4443 e mais tem 432 números de celular, mas eu não lembro. Então, estão todos lá no meu site. E, em segundo lugar, eu queria anunciar aqui para vocês o lançamento da nossa loja Olavetes, onde vocês podem comprar camisetas, bottoms, adesivos, etc., etc., tudo com frases extraídas dos meus livros e artigos que estão ali estampados nas camisetas para dar mau exemplo à juventude, né? Então vamos dar aqui uma amostra. Vem aqui, Leila. Olha aqui, esta é uma das camisetas que estão à venda ali com este lema: seja feliz e não encha o saco. Tem várias outras frases, como aquela a única diferença entre a educação brasileira e o crime organizado é que o crime é organizado, né? Outra também, que o maior malefício do cigarro é expor o fumante à encheção de saco antitabarista, e outras coisas, mediante as quais você pode, né, perturbar a paz nas famílias, né, e a ordem que deve reinar nas escolas e na sociedade em geral, causando então escândalos, chiliques, infartos, etc., etc. Então, com isso, esperamos, né, espalhar todo este malefício pela sociedade brasileira. Então, é só vocês clicarem www.olavetes.org. Obrigado, Leila. E também aqui eu queria agradecer então aos nossos inimigos, principalmente o pessoal do Olavo de Carvalho nos odeia, que inventou, né, o termo Olavete e nos deu, portanto, esta marca. Como vocês sabem, viver bem é a melhor vingança. Então, eles nos deram a marca e estão nos ajudando então, a coletar um dinheiro que nós precisamos de dinheiro para trazer mais pessoas para cá, que nós precisamos aumentar a nossa equipe, precisamos desesperadamente aumentar a nossa equipe, e por isso, evidentemente, custa dinheiro. Eu conto com a ajuda de vocês para este fim. Tá certo? Então, a turminha do Olavo de Carvalho nos odeia. Vê se vocês aprendem, seus burros, porque falar mal dos outros, você pode estar, né, prestando uma ajuda involuntária. Não é isso? Se não fosse eles, o termo Olavete não teria jamais alcançado, né, a repercussão que alcançou e que nos permite hoje usá-la como marca da nossa loja e dos nossos produtos, né? A loja foi aqui uma ideia do nosso amigo Maurício, que realizou brilhantemente, ao qual muito agradecemos. É isso. E tanto nós gostamos do meu Olavete que nós colocamos lá o lema: Olavetes é nós. Tá certo? E daí alguém reclamou, né? Onde já se viu, está escrito errado, é nós. Daí nós fizemos uma pesquisa e nós confirmamos, assim: Olavetes é nós mesmo. Então está lá, olavetes.org. Está tudo lá. Muito obrigado. Então, a semana passada, nós pretendíamos até fazer o lançamento dessa loja semana passada, mas houve um problema técnico aqui, não conseguimos. Não conseguimos nem fazer o programa. Mas, no material da semana passada, tinha aqui uma carta de um cidadão chamado Mário,
Cadê? Eita. E Mário. Cara, não estou achando a carta do cidadão aqui. Não, já achei. Aqui. Diz ele: aprecio o seu trabalho e o acompanho sempre que posso, mas acho que você usa péssimos exemplos do Departamento de Filosofia da Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras de USP para dizer que nada presta por lá. Rolf Kuntz, aposentado recentemente, José Carlos Estevão, Mário Miranda Filho, Carlos Alberto Ribeiro de Moura, Roberto Bolzani Filho e alguns outros são excelentes professores de lá e praticam, sim, filosofia. Além de ser possível confirmar tudo isso numa aula deles, está tudo documentado no site do Departamento de Filosofia, no qual é possível observar que os programas dos diferentes cursos debatem questões filosóficas importantes. Além disso, muitos alunos de valor, discentes, estudiosos, advogados, biólogos, defensores públicos, físicos, etc., estudam nesse departamento e o tornam um lugar próprio para reflexão. Não acho justo que o professor Safatli, a Marilene e um grupelho de alunos drogados sejam tomados como medida para dizer que não se faz filosofia na USP. Muito bem, você tem toda a razão, Mário Jorge, toda a razão. Né? Eu nunca duvidei da existência de professores competentes lá dentro. Até acrescentaria na sua lista alguém que eu nem sei se está vivo, se existe ainda esse professor lá, que é o Rubens Rodrigues Torres, um homem de altíssima competência. Nunca duvidei que existisse essa pessoa para lá. O problema é o seguinte: o problema é o espaço público que os outros ocupam e que esses aqui não contestam. Porque para que os maus triunfem, basta que os bons não façam nada e fiquem quietinhos no seu canto. Estou aqui cumprindo a minha obrigação regulamentar, dando as minhas aulinhas, estou com a consciência tranquila. Então, o sujeito ser muito bom com o professor de filosofia não impede que ele seja omisso no campo da participação cultural maior, que é absolutamente essencial. Quer dizer, se deixa o debate público na mão desses caras, com a ajuda da Folha de São Paulo, porque foi a Folha de São Paulo que fez a fama desses camaradas, e quem usa esses indivíduos Safatli e Mariense como imagem da USP não sou eu, é a Folha de São Paulo, que chegou a criar um suplemento cultural, entre aspas, suplementinho cultural, chamado Mais, que o Bruno Tolentino chamava de Mamais, só para promover gente desse tipo. Entendeu? Então, a Folha de São Paulo criou uma simbiose Folha-USP que projetou essa imagem para todo o Brasil e deu a esses indivíduos, vamos dizer, uma autoridade e um prestígio absolutamente imerecidos. Agora, se os outros ficam lá no seu cantinho dando as suas aulas, é a mesma coisa que acontece com o pessoal que espalha mentiras contra as Forças Armadas. As Forças Armadas, ele espalha a mentira na imprensa inteira, sai no Globo, no Jornal Nacional, né, no Fantástico, etc, etc. E daí o que faz as Forças Armadas? Solta uma notinha oficial e continua fazendo o seu serviço. Essa história de se fazer de superior, essa história do que vem de baixo não me atinge, isso é para quem nunca sentou num formigueiro, você está entendendo? Você vai, ou para quem nunca teve hemorroida, ou para quem nunca levou um chute no saco, você está entendendo? O que vem de baixo atinge sim, pior é que atinge por baixo. Tá? Então, vamos dizer, o silêncio e a omissão entrega o cenário cultural inteiro na mão desses caras. Então, olha, o Rolf Kuntz foi um amigo meu, ele também era articulista do Jornal da Tarde, né, no tempo que eu trabalhava lá. Um sujeito excelente, um homem de altíssima competência, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci. Como é que eu vou negar que tem gente inteligente lá, que se eu sei que até o Rolf Kuntz eu já citei várias vezes. Né? O Rolf Kuntz, que eu conhecia mais como jornalista do que como professor, nunca assisti uma aula do Rolf Kuntz, mas garanto que era coisa boa, porque se na conversa e no jornalismo ele já era tão bom, nada impede que fosse professor excelente também. Então, fica aí, quer dizer, nada contra essas pessoas, ao contrário, só tenho contra o silêncio delas, o silêncio e a omissão. Então, e não adianta dizer, mas o jornal não dá espaço. Eu digo, escuta, o jornal não dá espaço, meu filho. Espaço se abre com os cotovelos. Né? Então, você veja,
Quantas vezes eu não tive a minha coluna cortada, vetada, etc, etc. Né? Mas na hora que você decidiu falar em público, ser uma voz no debate público, você abre espaço para você mesmo. Quer dizer, não depende de onde você é publicado, meu filho. Hoje eu tenho muito mais leitores, tenho muito mais gente me ouvindo do que no tempo que escrevia no Globo. Então os caras me botaram para fora do Globo, falaram, nós vamos calar a voz dele. Você não vai calar coisa nenhuma. Eu não sou o tipo do sujeito que diz, eles me rejeitaram, me botaram para fora, me tiraram os meios de expressão, a minha liberdade de expressão. Eu não fico com choradeira. Liberdade de expressão não é concedida, liberdade de expressão você exerce a tapa, pô. É assim que se faz. Então, esse pessoal de lá dentro que tem valor, não se intimidem, não se deixem silenciar, pô. Usem os seus direitos, façam valer os seus direitos. Né? Olha, a semana passada aconteceram várias coisas interessantíssimas, que acabaram todas sendo abafadas por causa do que aconteceu na Líbia, que vamos comentar depois. Havia várias notícias interessantíssimas a respeito do Obama que acabaram não chamando a atenção. Não que fossem sair na grande mídia, porque não sai mesmo. A função da grande mídia aqui é eminentemente censura, aqui e no Brasil. Só que aqui você tem o rádio, você tem um monte de ONGs, algumas bastante poderosas, que contestam tudo isso e acaba se abrindo espaço. Por exemplo, você pega aí o WorldNet dele, WND, com o Joseph Farr, tem mais audiência do que o New York Times. E sem contar o Rush Limbaugh, que tem, às vezes é ouvido por 38 milhões de pessoas no rádio, sabe lá o que é isso? Então, quer dizer, quantas edições do New York Times precisa para chegar a 38 milhões? Precisa, dá 16 ou 17 edições do New York. Não, que 16? 38 edições, porque o New York Times, quando vende muito, vende 1 milhão. Né? Aliás, foi feito aqui um estudo e diz o seguinte, que os anúncios nos grandes jornais caíram para os níveis dos anos 50. Né? Então, quer dizer, a grande mídia está murchando, ela está acabando. Você sabe o que é isso? Quer dizer, jornais de 2012, o total de anúncios deles é exatamente o que tinha nos anos 50. Isso é a degradação total, isso é o fim. O New York Times está falido, o Los Angeles Times está falido, essa gente toda está falindo. Eles estão pagando pelo mal que fazem. É por isso que diz aqui o John Nolte, escrevendo aqui peraí, onde é que ele escreve isso? No site do Breitbart. Ele diz, olha, nós estamos ganhando a guerra com a grande mídia. Nós estamos acabando com ela. Quando eu estive aqui em 2000, fui falar com o Brent Bozell, 2002. E fui falar com o Brent Bozell, que é do Media Research Center. Ele disse, olha, essa grande mídia vai acabar, ela vai cair. Eu pensei que era um sonho, que era apenas um desejo dele. Mas é o que está acontecendo dentro da nossa cara. Quer dizer, você mente. Bom, primeiro você tem um prestígio residual. Quer dizer, durante 50 anos, você foi um jornal relativamente bom, etc. O pessoal continua durante 1 ano, 2 anos. Né? Começa a mentir, começa a falhar, né? O pessoal ainda te dá uma margem de tolerância. Mas 10 anos transcorreram desde então. O negócio começou a dar sinal de que estava bambeando quando apareceu a notícia de que o New York Times estava alugando metade do seu prédio para poder pagar as despesas do próprio prédio. Quer dizer, é uma coisa desesperada. Então, agora, hoje, eu digo, não é o New York Times, é a imprensa inteira, a grande mídia inteira, a qual está na mão de apenas 6 empresas, todas elas puxa-saco do seu Barack Hussein Obama e empenhada em esconder tudo. Então, na grande mídia não sairia. Mas mesmo divulgando pela internet, pelo rádio, essas coisas não tiveram a repercussão devida. A primeira é que o Instituto de Ciência e Tecnologia de Israel confirmou que a certidão de nascimento do Barack Obama é falsa. Quer dizer, é um instituto que não tem nada a ver com a política interna americana. Você não vai dizer que judeu é anti-americano, é anti-Obama, porque aqui 70% dos judeus idiota continua votando no Obama. Saiu pesquisa outro dia. Então, quer dizer, são cientistas, não é uma organização política, não é uma ONG, não é um partido político, cientistas de um outro país examinam o negócio e falam, de fato, isso aqui não pode ser. A segunda,
notícia é a segunda. Saiu um artigo do Richard Pipes que traz ali provas conclusivas de que o Obama realmente era muçulmano enquanto estava na Indonésia. Quer dizer, não há possibilidade de duvidar disso. Ora, se o Obama é muçulmano e depois chega aqui e declara que é cristão, então, pela lei muçulmana, ele é um apóstata. E o apóstata islâmico, que renegou o Islã, é condenado à morte. Isso por legislação unânime de todos os países islâmicos. Esse é um dado. Vamos, outro dado. Um dos mais importantes líderes gays de Chicago, gays ou gaysistas de Chicago, ele é gay e é gaysista, deu uma entrevista dizendo, olha, aqui em Chicago, o Barack Obama era conhecido no meio gay porque ele frequentava a sauna gay, ele junto com o Rahm Emanuel, esse que agora é prefeito lá, né, e eles iam numa sauna que todo mundo chamava de Oral Office, porque tem o Oval Office no Casa Branca, ali era o Oral Office. Então todo mundo sabia que ele não era sequer bissexual, que ele era homossexual de estrita observância. Todo mundo sabia, é só perguntar aí que todo mundo sabe. Ora, o movimento gaysista, você sabe que não há nada que o movimento gaysista odeie mais do que o homossexual enrustido. Eles odeiam porque consideram o traidor. Então quando descobrem que o sujeito é homossexual enrustido, eles denunciam, eles pressionam, eles intimidam o cara até o sujeito chegar a assumir e virar um militante gay. Quer dizer, forçam. O cara quer manter uma atitude discreta. O direito à discrição é uma coisa, é tão fundamental quanto o direito à privacidade. Então, seja homossexual, seja hétero, tem pessoas que gostam de discrição. Tem sujeito que quando come uma mulher sai contando para todo mundo. Né? Não tem aquela história do sujeito que dizer que o prazer não está em comer a mulher, está em contar. O sujeito estava num navio, e o navio naufragou, e só 2 pessoas se salvaram, ele e a Sharon Stone. E foram parar numa ilha deserta. E o sujeito ficou lá, então, comendo a Sharon Stone, mas aquilo acabou enchendo o saco com o tempo. E um dia ele pediu para ela, você faz um favor para mim? Né? Você, depois da gente transar, você se veste de homem e dá a volta na ilha, por um lado, que eu vou pelo outro lado, te encontro lá. Ela não entendeu, mas foi. Daí quando encontrou a Sharon Stone, disse, rapaz, você não imagina, comi a Sharon Stone. Né? Então tem gente que é assim, mas tem pessoas que tem horror, né, de que alguém se intrometa na vida erótica dele. Né? Mesmo quando ele come a própria mulher, não quer que ninguém saiba. Né? Então, esse é um direito. Agora, para o movimento gaysista, isso não existe. Quer dizer, o gay que não sai espalhando para todo mundo e que não tem uma atitude militante é um traidor. Ora, por que se a comunidade... O problema não é do Obama ser gay, eu estou um pouco me lixando se o Obama come, se o Obama dá, não sei. Né? Eu só acho um pouco estranho ele comer aquela senhora, né? Que é um pouco assustadora, né? Você olha a cara dela, está sempre braba. Fala, pô, vamos para a cama com essa mulher, ela vai me bater. Então, o problema é o seguinte, se a comunidade gay de Chicago inteirinha, todo mundo sabia que o Obama era gay, e se a comunidade inteira odeia o homossexual enrustido, por que ela concedeu ao Obama, e só ao Obama, o direito de permanecer enrustido? Para favorecê-lo politicamente. E a turma islâmica, que condena os apóstatas à morte, sabendo que o cara é um apóstata que recebeu educação islâmica, e, vamos dizer, na Indonésia, como em todo país islâmico, a religião é hereditária, a religião do pai passa necessariamente para o filho. E o Obama chega aqui e vai lá na igreja do Jeremiah Wright e diz que é cristão, então ele é um apóstata. Se a comunidade islâmica sabe disto e o cara é um apóstata, por que o protege? Por que ele é uma exceção? Ele é uma exceção pelo mesmo motivo que é exceção para a comunidade gay. É o interesse político que predomina sobre as normas que essas comunidades professam. Tá certo? E normas que elas obedecem em todos os outros casos, só uma exceção, Obama. Ou seja, o Obama não só tem o privilégio de subir na vida na base da mentira, como ele tem esta habilidade de fazer os outros mentirem contra o seu próprio interesse em favor dele. Você imagina, dizer, como seria bom para a comunidade gay, dizer, olha, temos um presidente gay, né? E eles não vão ficar quietos, porque senão os caras não votam nele, etc, etc. Quer dizer,
É uma precaução inútil, tá certo? Porque ser gay não tira voto de ninguém, né? Agora, esta semana também saiu no World Net Day um artigo do Jerome Corsi, dizendo que o principal investigador da comissão Arpaio, que é o Mark Zullo, Mike Zullo foi novamente até o Havaí, tentando novamente obter acesso ao documento original do Obama, é claro que bloquearam, só que descobriu mais uma coisa. Tem uma menina chamada Virginia Sunahara, que nasceu no mesmo dia do Obama. E parece, tudo indica que a certidão de nascimento do Obama foi forjada com base na certidão dessa Virginia Sunahara. Pegaram a certidão dela, apagaram os negócios, botaram os dados do Obama. E a mãe dessa Virginia diz que está tentando obter uma certidão de nascimento dela e não entregam. Ora, por que não entregam a terceiros a certidão de nascimento do Obama? Porque dizem, não, é uma coisa privativa da família. Só a família, ou o cidadão ou a família pode retirar a cópia da certidão. Uma cópia fotostática da certidão. Agora, no caso, vai a família da mulher lá, vai ela própria, e não entregam a certidão. Ou seja, é proibido até para a família, quando não interessa o seu Barack Hussein Obama. Quer dizer, a capacidade de bloquear as coisas desse fulano é incrível. Agora, compara isso com o barulho que fizeram a respeito da declaração de imposto de renda do Mitt Romney, que ele disse agora que vai divulgar no dia 15 de outubro. Então, espero que quando ele mostrar essa declaração, né, que todo o pessoal democrata, a mídia inteira, fez um barulho, ele está ocultando, é uma ocultação, isso é uma conspiração. É um negócio incrível, por causa de um documento. Agora, o Obama esconde tudo, desde a certidão de nascimento, passando por registro médico, registro escolar, tudo, passaporte, tudo. É proibido investigar a vida do cara e a mídia não fala absolutamente nada. E se você exige esses documentos, imediatamente você é rotulado teórico da conspiração. Mas eles podem dizer que houve uma conspiração para esconder a declaração de imposto de renda do Mitt Romney. Então, esta também, você vê, o negócio da ocultação aqui é fantástico. Você vê que tão logo mataram um embaixador americano na Líbia, imediatamente mandaram lá outro embaixador para dizer, não, nada disso foi premeditado, foi uma explosão popular espontânea. Não é isso? E depois a Casa Branca, o assessor de imprensa da Casa Branca, também deu uma entrevista coletiva dizendo exatamente, não tem movimento algum, isso aí foi apenas uma casualidade, né, uma explosão de cólera causada por uma ofensa brutal sofrida pela religião islâmica, por causa de um filme de merda, que você só passou no YouTube, não foi nem para o circuito comercial, filme mal feito pra caramba, né? Que até eu tinha botado lá o negócio do Zé do Caixão no meu Facebook, comparado com aquilo, o Zé do Caixão é o Federico Fellini, você está entendendo? É o Michelangelo Antonioni, é o Sergei Eisenstein, você está entendendo? Então, o negócio é brega pra caramba, coisa ridícula, né? E todo mundo lançando a culpa no filminho. Bom, acontece que daí o governo líbio disse, não foi nada disso, não foi nada espontâneo, nós avisamos o governo americano com 3 dias de antecedência, eles não fizeram porra nenhuma. Agora, hoje, um representante do Serviço de Segurança aqui americano também confessou, de fato, aquilo tudo foi planejado, etc. Então, agora, a versão de que foi o filminho que causou aquilo de repente, foi subscrita por toda a grande mídia, que é um negócio impressionante. Então isso quer dizer que a condição mais básica para a existência da democracia já está suprimida por completo. Basta controlar a grande mídia e pronto. Quer dizer, o cidadão não tem acesso à informação e, portanto, as suas decisões eleitorais têm que ser tomadas às cegas e, evidentemente, seguindo o que a grande mídia mandou, né?
Então, aliás, esta semana também aconteceu a mesma, de novo, você vê, tem um discurso que o Mitt Romney fez em que ele disse a coisa mais verdadeira do mundo. Ele disse, olha, aqui 47% dos americanos, eles vivem de ajuda do governo. Então eles vão votar sempre no governo, pô. E o número dessas pessoas, durante o governo Obama, centuplicou. O número de pessoas, quer dizer, perfeitamente adultos, saudáveis, aptos, que estão lá recebendo dinheiro do governo, multiplicou muitas vezes durante o governo Obama, e ele fez isso de propósito. Então daí dá aquele negócio que o Ira, como é o nome do cara? Esqueci. Ira Stoll, do New York Sun, chamou o paradoxo do Obama. Quer dizer, o Obama teve o pior desempenho trabalhista desde a Segunda Guerra Mundial. O cara que menos criou emprego e que mais distribuiu vale alimentação. Então, metade do país vivendo vale alimentação e a outra metade trabalhando para sustentar bonde e vagabundo. Então, o Obama, a vantagem eleitoral do Obama vem da sua péssima administração. Quer dizer, quanto pior, melhor. Né? E o Mitt Romney se referiu, os 47% imediatamente fizeram um baita bafafá. Né? Só que agora a MSNBC, que foi aqui e divulgou isso aí, disse que foi o neto do Jimmy Carter que surrupiou uma cópia lá do vídeo, né, para queimar a reputação do Mitt Romney, e foi cumprimentado pelo avô, muito bem, garoto, isso aí, né? Só que agora a MSNBC confessa que ela apagou 2 minutos do vídeo, ou seja, a coisa foi totalmente fora do contexto. Né? Então o que vai dar? Isso não vai dar nada. Não vai dar nada porque o conservador está acostumado a levar tapa na cara. Né? É aquele negócio que dizia, o Khrushchev que dizia, né? Nós cuspimos na cara deles e eles dizem que é o orvalho caindo. Né? Mas essas coisas não passam despercebidas à população, tá certo? Tanto que acontece, a circulação dos grandes jornais caiu formidavelmente e a quantidade de anúncios também. Ao mesmo tempo em que aparece aqui as empresas de pesquisa mostrando o seguinte, que a renda média hoje está muito pior do que durante o período da chamada Grande Recessão, que foi 2005 a 2008. Ou seja, até o pessoal distribui aí uma charge, que é o George Bush, dizendo assim, vocês já estão com saudade de mim? Fala, claro que todo mundo está com saudade, pelo menos tinha mais dinheiro. Pô. Agora, uma coisa que o pessoal não está prestando muita atenção, e que é de uma gravidade extrema, é o seguinte, o Japão comprou algumas ilhas da China, e isso imediatamente causou uma comoção nacional na China, né? Movimentos, pessoal lá na frente da embaixada, todo mundo xingando, né? Passeatas, gritaria, protesto geral da mídia. Ora, peraí, você acha que na China é possível um movimento popular espontâneo dessas proporções? É claro que não. Então é claro que isso foi criado pelo próprio governo, ao mesmo tempo em que um alto comandante das Forças Armadas chinesas anuncia, preparem-se para o combate. Então nós estamos numa situação muito parecida das vésperas da Segunda Guerra Mundial, onde você tem um conflito aqui do lado ocidental e um conflito lá no Oriente, ambos prontos para estourar, então, 2 barris de pólvora, com o pavio à mostra, esperando que alguém chegue lá com o fósforo. Então preste atenção nesse negócio da China, tentem acompanhar, né? Também isso não tem grande destaque. É isso até que a grande mídia noticiou. Né? Mas eu sugiro que vocês acompanhem por esse seguinte site, freebeacon.com. Freebeacon, B-E-A-C-O-N.com. Eles têm noticiado acompanhado essa coisa direitinho. Onde vocês também podem ler coisas interessantes. Bom, no próprio WorldNet dele também é algo que saiu alguma coisa. Não com todo o destaque que a coisa merecia. Né? Foi um negócio da Líbia, abafou tudo. Né? Às vezes no Front Page Magazine sai coisa interessante.
enquanto isso, você veja, o nosso amigo Obama pediu ao Pentágono para que faça estudos visando a um desarmamento nuclear unilateral. Ou seja, só os Estados Unidos se desarmam, os outros não. Então, isto sempre foi, no tempo da velha União Soviética, era um objetivo permanente da União Soviética, que eles criavam aqueles movimentos de paz, aquela coisa toda. Aliás, outro dia até assisti um filme em inglês sobre isso, o filme The Final Option. O filme, a história é ficcional, mas é muito verdadeira no fim das contas, porque era exatamente isso que se passava, quer dizer, terroristas infiltrados, terroristas soviéticos e chineses infiltrados no movimento de paz, né, que fazia aquelas passeatas, aquele barulho todo, dizendo que era para a paz universal, mas curioso, era para o desarmamento só ocidental. Ninguém fazia um movimento semelhante na China ou na Rússia. E agora aqui não precisa nem fazer passeata, você tem o presidente da República. Nós vamos nos desarmar unilateralmente num gesto de boa vontade. Enquanto isso, a China está centuplicando suas reservas nucleares. É um negócio impressionante. E pior, centuplicando com dinheiro americano. Então, olha, quem não percebe que o Obama é um traidor, quer dizer, é um agente do inimigo, então o cego é parte interessada. É impossível não perceber, né? Tem aquela história de um engenheiro americano que estava nos anos 80, estava na União Soviética, e ouviu essa história. Não, nós estamos preparando um sujeito chamado Barack, não sei das quantas, para botá-lo na presidência dos Estados Unidos. Não sei se a história é verdadeira, mas, como disse, se não é velho, é bem trovato. Quer dizer, se não foi a União Soviética que preparou o cara, ele se preparou a si mesmo, tá certo? Sob a orientação do Frank Marshall Davis, para fazer exatamente o que está fazendo, quer dizer, é para demolir o país. Assim como, né? Na Colômbia está lá o Juan Manuel Santos, agora promete até aposentadoria para os caras das Farc. Se vê se durante 30 anos eles matam, sequestram, traficam droga, destrói o país e depois é premiado, né? Isso pelo cara que prometeu destruir as Farc. Você veja que coisa. Bom, depois dessa também esse Juan Manuel Santos não se elege nem inspetor de quarteirão mais, né? Outra coisa. Você vê, o Obama baixou uma daquelas ordens executivas faz tempo. Ele fez isso, não sei se foi Natal, no Ano Novo. Passou lá uma ordem que atribuía a ele mesmo poderes para prender e manter preso indefinidamente qualquer cidadão que, a critério dele e sem provas algumas, constitua uma ameaça material para os Estados Unidos, que é alguém que tenha colaborado materialmente com o inimigo. Não tem julgamento, não tem prova, não está nada. O presidente achou, pô. E manter o cara preso indefinidamente. Não é uma prisão preventiva que se chama no Brasil, que você mantém o cara preso lá até, se não tiver provas contra ele, tem que liberar. Não, você não tem que liberar nunca mais. O governo some com o fulano e nunca mais precisa dar satisfação a ninguém. Ele fez esta ordem. Bom, daí evidentemente um tribunal vetou, diz que é anticonstitucional, mas hoje um outro tribunal ontem, restaurou, de maneira que neste presente momento, o senhor Obama, se quiser sumir com a minha pessoa eternamente, o sujeito vira antimatéria, né? Desaparece. E ele não tem que prestar satisfação a nenhum tribunal, a nenhuma autoridade, nem a Congresso, nem coisa, ele não tem que explicar o que fez. Então isso significa o seguinte, é ditadura, pô. Aqui já está sob a ditadura. Isto é a ditadura já. Né? E você acha que alguém comenta alguma coisa na grande mídia? Não. Quer dizer, inventaram um negócio, né? Na ditadura brasileira tinha o decreto secreto. O decreto que está em vigor, mas não é publicado, ninguém sabe. Mas a ditadura brasileira inventou o decreto secreto, mas nunca usou. Tá certo? Agora, o Obama também aqui já fez o decreto secreto, e o decreto secreto atribui a ele, poderes que, veja, nem Joseph Stalin tinha, porque Joseph Stalin, quando prendia um negro, mandava fazer um tribunal, tá certo? O que ele chama aqui, Kangaroo Court, né? Quer dizer, um tribunal de fachada, né? Pelo menos o tribunal de fachada ele fazia. Aliás, o julgamento de Nuremberg existiu por causa do Stalin. Porque o Churchill dizia, vamos matar logo esses filhos das putas, dar um tiro neles e pronto, acaba. Daí o Stalin, não, você fazer a coisa direito. Fazemos aí um tribunal. Né? E
também aproveitando, Stalin usou o tribunal para ocultar os próprios crimes da União Soviética. O famoso massacre de Katyn, que eles mataram, num dia mataram 20 mil oficiais e altos funcionários da Polônia, jogaram a culpa nos nazistas, como se tivesse carência de crimes nazistas, precisava inventar mais um. Só que acontece assim, agora se revelou que o governo americano, o Sr. Franklin Roosevelt, sabia de tudo e ajudou a esconder. Então você vê que a infiltração de agentes soviéticos no governo russo era um festival. E, naquela época, não existia a CIA, era a Organização do Serviço Secreto, OSS, Escritório de Serviço Secreto. E como a União Soviética era aliada, ninguém investigava a soviética durante a guerra. Então encheu de comunista aquela porcaria. Quando virou CIA, a CIA já veio contaminada. Desde o início, tá certo? Então, os soviéticos fazem exatamente isso. Eles infiltram a gente num serviço americano e daí lançam uma campanha contra aquele serviço. A CIA fez isso, a CIA fez aquilo, a CIA está perseguindo comunistas, etc. Não está fazendo nada. São eles mesmos que estão fazendo. Isso quer dizer que nesse jogo, vamos dizer, da grande... O pessoal hoje usa a palavra desinformação, qualquer mentira eles chamam de desinformação. Mas não, a desinformação é uma operação estratégica de grande porte. Nesse campo da desinformação, a União Soviética foi um sucesso. Outra coisa que as pessoas estão muito assustadas aqui é com o crescimento da criminalidade infanto-juvenil. Digo, mas escuta, mas espera um pouco. Como seria possível? Por que as pessoas estranham isso? Quer dizer que se você educa a criança pelos padrões que esses educadores, entre aspas, estão educando, que resultado pode dar se não isso? No Brasil é a mesma coisa, pô. Eles já estão ensinando a criança a ser delinquente, ela vira delinquente, todo mundo diz, precisamos investigar as causas sociais. E daí vem com aquelas teorias sociológicas, atribuindo tudo ao universais abstratos, e a ação humana por trás de tudo acaba sendo escondida. Não. Agora, aqui, né, saiu, inclusive no próprio Wordnet dele, uma matéria dizendo, olha, a perseguição aos cristãos nos Estados Unidos está aumentando muito. Você vê toda semana, você vê 10, 20, 30 casos, né? Essa semana, teve aqui em Loveland, Colorado, uma garota apareceu na escola com um rosário, tomaram dela, porque disseram, não, isso é símbolo de gangue. E assim vai. Também, você vê, na Inglaterra, agora está rolando um processo pelo seguinte, o dono de uma loja proibiu os seus funcionários, tinha 2 funcionários que estavam com um crucifixo, ele proibiu de usar o crucifixo na loja. Agora acontece o seguinte, se a loja, por exemplo, é uma loja cristã e o cara quer usar o seu estabelecimento para fazer propaganda da fé cristã, ele não pode. Mas o contrário pode. Quer dizer, essas leis elas vão entrando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e acaba criando um cerco. Né? Olha que outra pesquisa interessante. Quer dizer, 1/3 dos americanos já estão hoje caíram para classes baixas, desde que da posse do Obama. E todo mundo diz, o Obama foi um fracasso. Não, ele é um fracasso. Se você parte do princípio de que ele está lutando pelo interesse nacional, de que ele é realmente, vamos dizer, um presidente legítimo, eleito para defender o seu país, mas ele não foi eleito para nada disso. Tudo o que o Obama queria fazer, ele está fazendo. Ele está lá para desmantelar o país, para desguarnecer completamente. Quem é que não percebe uma coisa dessa, né? Também, o rendimento médio está o mais baixo desde 95. Agora, às vezes falta para as pessoas, vamos dizer, as categorias, os conceitos descritivos adequados para falar dessas coisas. Né? Tanto que, vamos dizer, o rótulo de teoria da conspiração ainda tem alguma credibilidade. Quer dizer, tudo que você não gosta, tudo que você não quer que divulgue, você diz que é
teoria da conspiração, e tem gente que se inibe imediatamente. Por quê? Você vê, quanto mais, é um processo, bola de neve, quer dizer, quanto mais confusa é a situação moral no lugar, quanto mais os padrões morais vão mudando de maneira forçada e acelerada, mais confusas as pessoas ficam. Na medida que elas ficam confusas, né, elas não sabem mais se estão na loucura ou se estão na sanidade, então fica aquele desejo obsessivo de mostrar normalidade, o qual já é um sintoma altamente neurótico, se não psicótico às vezes. Né? Toda pessoa que é normal, que é saudável, ela está um pouco se lixando se parece louco ou não. Tá, quer achar que eu sou louco? Eu também acho que você é louco e foda-se. Tá, mas, de repente, essa obsessão da normalidade faz com que todo mundo se iniba. Né? E, eu não quero falar certas coisas, senão vão dizer que eu sou louco. E assim vai criando, né, um ambiente assim, onde todo mundo tem medo de tudo. Né? E todo mundo quer parecer normalzinho. Agora, o padrão normalidade é o mais louco possível que é imposto pela mídia. Tá certo? Então, aí cria, como diz aqui o nosso amigo Maurício, é a era da Barbie psicótica. Todo mundo é cheio de não me toques, tudo me dói e todo mundo vira boiola. Né? É um negócio impressionante. Os caras são tão boiola que nem viado eles conseguem ser. Eles têm medo até disso, porra. E porque chamar o cara de viado, vou dizer, é enaltecê-lo, né? Porque dizer, ele não tem coragem nem de dar. Tá? Ai, vai doer, não vou dar não. É assim que as pessoas estão ficando, gente. Porra! Quer dizer, onde é que você espera que isso termine? E tudo isso porque a pessoa tem medo que olhe feio. O que vão dizer de mim? Eu falo, escuta, Aristóteles já dizia o seguinte, a palavra cão não morde. Falar de você, ou as coisas que falam de mim, meu Deus do céu, eu vou ter medo do que falam de mim. Você vê, aqueles filhos das putas do Olavo de Carvalho nos odeiam, não me ajudaram com essa história de Olavetes? Se fala mal, você vai ver, nós vamos transmutar a coisa, tá certo? E vai ser no fim, vai ser no seu cu. Então, não deixem de ler o artigo do Reinaldo Azevedo que saiu na Veja, blog dele da Veja, sobre o material didático liberado pela gestão Fernando Haddad no Ministério da Educação para crianças de 10 anos. Quer dizer, eles proíbem o Monteiro Lobato porque, né, acham que é homofóbico ou é racista, etc. É racista por causa da como é que Dona Anastácia, né? Tia Anastácia. E libera, então, pornografia infantil explícita. Gente, quando eu disse o seguinte, nós estamos muito próximos da liberação da pedofilia, não só a liberação, como você chamar o pedófilo de pedófilo, vai ser crime. Isso aí não vai passar muitos anos antes que isso aconteça. Já está acontecendo, não teve o Dia do Orgulho Pedófilo, já começou. Né? O projeto do Código Penal Brasileiro quer baixar a idade de consentimento para 12 anos. 12 anos. Né? Quer dizer, 14 já é um absurdo. Agora, 12, depois baixa para 8 e para 6. Né? Também, eu estou falando na mesma semana que aconteceu esse negócio do embaixador, também teve a Convenção Nacional Democrática, onde primeiro os caras tiraram qualquer menção a Deus da declaração de princípios lá. Daí houve um bafafá na mídia, algumas pessoas reclamaram, os pastores chiaram e tal, e eles resolveram colocar de novo. Daí colocaram forçado. Porém, não, lá na convenção, o mestre de cerimônia lá perguntou, falou, aqueles aqui que são contra, por favor, se manifestem. Mais de metade das pessoas que estavam ali reunidas no estádio, não tinha muita gente não, porque isso é outra coisa estranha. Todo mundo fala da popularidade do Obama, mas quando chega na Convenção Nacional Democrática, não conseguem lotar um estádio. Metade do estádio está vazio, mas a metade da metade se levantou e todo mundo diz, nós somos contra, não. Ou seja, os caras não querem a menção a Deus. E também não pode mencionar Jerusalém como capital de Israel, não pode, tá certo? Tem que ser do Estado palestino. Então tiraram essas duas menções de lá. 3 vezes, né, que parece a história do Pedro, negou Cristo 3 vezes. Né? Então, 3 vezes a plateia da Convenção Democrata rejeitou o nome de Deus. No fim acabou entrando por
por negociações de gabinete. Então você vê que a maioria dos militantes democratas era realmente contra. Então, quando a Ann Coulter publicou o livro Godless, o Sem Deus, sobre o Partido Democrata, todo mundo diz que coisa absurda dizer isso do Partido Democrata. Aí está comprovado que o Partido Democrata é realmente anti-Deus, anticristão, até a raiz. Né? Então, você vê, esse processo que eu falei da Inglaterra, o que está se discutindo ali é se, no fim das contas, a sentença determinará se é permitida a prática do cristianismo em público, ou se deve ser reservada apenas a ambientes privados, como é no Irã. Ou seja, pela legislação iraniana, você pode ter a religião que você quiser dentro da sua casa, você não pode falar em público. Isso está sendo adotado na Europa, e será adotado. É questão de tempo. Então, eu acho que nós já estamos aqui chegando ao fim. Né? Vocês não deixem de visitar a nossa loja Olavetes, com 2 T's, né? .org, e tem também tem no próprio Facebook, tem facebook.com/Olavetes com 2 T's. Dê uma olhada lá. Então, muito obrigado, até a semana que vem.